Você já se perguntou o que Friedrich Nietzsche diria sobre a sua vida, sobre sua dor, sua rotina, sobre esse vazio que parece não ir embora, mesmo quando tudo está aparentemente certo? Pois bem, e se eu te dissesse que a filosofia de Nietzsche pode ser a chave para desbloquear o que há de mais profundo e mais esquecido dentro da sua mente? A saúde mental não começa com frases motivacionais. Começa com um colapso, com aquele momento em que você acorda, abre os olhos e sente que a vida que está vivendo não é sua. Como se algo estivesse fora do lugar, mas você não conseguisse apontar exatamente o quê. E aí você segue silenciosamente, tentando se encaixar, tentando manter a aparência. Mas dentro de você, algo grita, algo te sufoca. A dor que você sente talvez seja a sua única chance de acordar. Nietzsche não te daria conselhos fofos. Ele te olharia nos olhos e perguntaria: você realmente é quem pensa que é? Ou só está repetindo o que esperam de você? A filosofia, segundo ele, não é um luxo intelectual, é uma necessidade vital. Um caminho para confrontar aquilo que você mais evita, sua própria verdade. A maioria das pessoas foge disso a vida inteira, criam máscaras, se escondem em papéis sociais, se anestesiam com distrações. Mas, e se o seu sofrimento não for um erro? E se ele for um sinal, um chamado, uma porta que se abre apenas quando tudo desaba? A saúde mental não é sobre equilíbrio constante. É sobre aceitar a instabilidade, compreender os ciclos, mergulhar na sombra para emergir com mais clareza. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Isso significa que talvez o seu desconforto não seja um inimigo, e sim um mestre. Que talvez o vazio que você sente hoje seja um campo fértil, esperando por um novo sentido. E é por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final. Porque aqui não vamos tapar buracos com frases bonitas. Vamos juntos entrar na escuridão com olhos abertos. E talvez, só talvez, você perceba que não está tão perdido quanto pensava. Você não está sozinho. Quantas pessoas ao seu redor vivem no automático, com um sorriso no rosto e um buraco na alma? Quantas se esquecem de olhar para dentro porque têm medo do que podem encontrar? Nietzsche diria que o verdadeiro inferno não está em fora, está na negação da própria essência. Por isso, se você já se sentiu assim, como se sua existência tivesse sido sequestrada por rotinas que não escolheu, por identidades que não te representam, então curta esse vídeo agora. Não porque isso ajuda o canal, mas porque isso mostra que você está pronto para começar a olhar a dor de frente. E comenta aqui embaixo: a dor me acordou. Quero saber, quantos de vocês já começaram esse despertar? Nietzsche não é fácil, a filosofia dele exige coragem. Mas se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já começou a mudar. E isso nos leva a um momento decisivo, o instante em que tudo parece ruir. Mas, na verdade, algo começa a nascer. A vida que você viveu até agora talvez tenha sido só o prólogo. Porque o verdadeiro capítulo começa quando você ousa olhar no espelho da alma. Não o espelho comum, onde você vê a aparência que o mundo aprova, mas o espelho interno, aquele que mostra o que você não gosta de enxergar, aquele que revela o que foi escondido, ignorado, reprimido. Nietzsche dizia que tornar-se quem se é exige atravessar o deserto da própria alma. E é nesse espelho que o deserto se revela. É nesse silêncio que você encontra o eu escondido. A parte de você que você nunca teve coragem de encarar, a dor que você enterrou porque não sabia como processar, a raiva que você camuflou de gentileza, a tristeza que você maquiou com otimismo forçado. Mas a filosofia de Nietzsche é implacável, ela exige verdade.
E a verdade nem sempre é bonita. Aliás, quase nunca é. Porque ela te mostra o que está por trás das suas escolhas. Te obriga a questionar se sua rotina é realmente sua ou se é só o reflexo da expectativa alheia. Te confronta com a possibilidade de que você tenha se traído para ser aceito. E esse confronto dói. É o tipo de dor que arde, que quebra, que faz querer desistir. Mas é justamente aí que a saúde mental começa. Quando a máscara cai e você fica nu diante de si mesmo. Sem desculpas, sem filtros, só você e o que precisa ser enfrentado. É aqui que muitos desistem, porque olhar para dentro exige uma coragem brutal. Nietzsche chamava isso de provação do espírito livre, aquele que se liberta das amarras externas, mas corre o risco de se perder dentro de si. Mas quem atravessa esse espelho descobre algo poderoso. A dor que te quebrava começa a te curar. Não porque ela some, mas porque você para de fugir dela, para de lutar contra o que sente. Começa, pela primeira vez, a escutar. E o silêncio se transforma em resposta. Quantas vezes você já sentiu algo e disse a si mesmo: não posso sentir isso, não posso ser assim? Quantas partes de você foram silenciadas porque não se encaixavam no que esperavam de você? Nietzsche nos lembra que a alma adoece quando é forçada a viver contra sua própria natureza. Por isso, a saúde mental verdadeira não está em seguir padrões, mas em quebrá-los. Está em se permitir ser quem se é, mesmo quando isso incomoda o mundo. E se você sente esse desconforto agora, isso é um bom sinal. Significa que você está despertando, que já começou a rasgar o véu, que está se aproximando de algo mais autêntico, mais seu. E aqui, neste momento do vídeo, eu quero te fazer um pedido, não por mim, mas por você. Inscreva-se agora, porque se essa jornada já está mexendo com você, então o que vem a seguir vai tocar ainda mais fundo. E se você sente que já encarou esse espelho em algum momento da sua vida ou está começando a encarar agora, compartilha isso nos comentários. Diga com sinceridade: estou me enxergando pela primeira vez. Ou, se preferir, apenas escreva: enfrentei o espelho. Sua história importa. E pode ser o espelho de alguém também. Perfeito. E agora que você começou a se enxergar de verdade, é hora de olhar para fora e perceber o que exatamente foi colocado dentro de você sem a sua permissão. Quantas ideias você defende, sem saber de onde vieram? Quantas verdades você jurou seguir porque alguém te disse que era o certo? Mas quem foi esse alguém? Pais, professores, religiões, influenciadores, gurus. Nietzsche chamaria isso de moral de rebanho. A obediência cega a regras impostas, que apagam a individualidade em nome de uma falsa segurança. E talvez a sua dor exista porque você vem tentando se encaixar em valores que não são seus. Tentando seguir um roteiro que foi escrito por outros, para uma vida que não é a sua. A desconstrução começa quando você se pergunta: quem foi que disse que sucesso é aquilo? Quem determinou o que é fracasso? Quem colocou na sua cabeça que sentir raiva é errado, que chorar é fraqueza, que ser vulnerável é ser inferior? O problema é que essas vozes externas se infiltram tão fundo que começam a parecer suas. Você repete frases como: isso não é certo, isso não é normal, isso é feio, sem perceber que está operando sob condicionamentos que nunca escolheu. E a saúde mental começa a adoecer exatamente aí, quando você se abandona para ser aceito. Nietzsche propõe o espírito livre como aquele que rompe essas amarras, que ousa pensar com a própria mente, mesmo quando isso significa nadar contra tudo que aprendeu. E isso, claro, dói, porque duvidar dos valores alheios é muitas vezes perder apoio. É ser chamado de arrogante, ingrato, rebelde, mas é também o primeiro passo rumo a uma vida mais autêntica. A desconstrução não é sobre se opor por se opor, é sobre filtrar, é sobre escolher o que fica e o que precisa ir, é sobre
Se perguntar com honestidade, isso faz sentido para mim? Ou só me ensinaram que devia fazer? E quando você começa a duvidar, algo novo nasce. Você para de seguir regras só porque todo mundo faz. Você começa a criar seus próprios significados. E aqui nasce a verdadeira liberdade. Aquela que traz leveza à alma. A liberdade que permite que você diga não sem culpa, que permite que você mude sem pedir desculpas, que permite que você pense, sinta e viva de forma alinhada com quem realmente é. É difícil, eu sei, mas é justamente isso que te afasta da mediocridade emocional e te aproxima da sua verdadeira força. A filosofia de Nietzsche não promete conforto, ela oferece clareza. E talvez o que você precise agora não seja mais uma resposta pronta, mas a coragem de fazer as perguntas certas. E se você está fazendo essas perguntas agora, escreva nos comentários. Eu escolho pensar com a minha própria mente, ou apenas diga, estou desconstruindo. Compartilha o que você já percebeu que não te pertence mais. E se você ainda está confuso, tudo bem. A dúvida também é um bom sinal. É ela que abre espaço para uma nova verdade. E quando você começa a desconstruir os valores alheios, aquilo que parecia sólido começa a ruir por dentro. De repente, tudo o que te dava uma falsa sensação de certeza se dissolve. E o que sobra? Um vazio, um silêncio desconfortável, um não saber que pode até assustar. Mas Nietzsche nos ensina que esse vazio, tão temido, tão evitado, pode ser, na verdade, o ponto de partida para a verdadeira liberdade interior. É o que ele chama de transvaloração dos valores. Quando o antigo já não serve mais, mas o novo ainda não chegou. Quando você não tem mais onde se apoiar, mas também não quer mais se agarrar a mentiras reconfortantes. É aqui que a transformação real começa. É preciso encarar esse vazio não como o fim, mas como uma gestação, uma fase de incubação da nova identidade que está por vir. E é aqui que entra o caos. E Nietzsche sabia disso melhor do que ninguém. Ele escreveu que é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Ou seja, o vazio não é ausência de sentido, é solo fértil. É o campo limpo onde, finalmente, você poderá semear o que é seu. Mas a maioria das pessoas tenta preencher esse espaço com distrações. Correm atrás de novas verdades absolutas, de gurus, de fórmulas mágicas. Pulam de uma crença para outra porque não aguentam a angústia de não ter respostas. Só que a maturidade emocional exige que você permaneça nesse intervalo. Que você tolere o desconforto de não saber, porque é nesse intervalo que a autenticidade começa a nascer. Perder o que não era seu é doloroso, sim, mas também é libertador. Quando você entende que não precisa mais sustentar máscaras, que não precisa mais fingir certezas para ser aceito, algo muda. O medo do vazio dá lugar à curiosidade. Você começa a se perguntar, e se eu puder recomeçar do zero? E se esse nada, que antes me assustava, for o espaço onde tudo pode ser reconstruído, dessa vez com verdade? A saúde mental encontra aqui um ponto de virada. É nesse vazio que você deixa de sobreviver para finalmente começar a viver. Você não precisa saber o que fazer com esse espaço agora. Não precisa correr para preenchê-lo. Apenas reconheça que ele está aí. E que ele carrega um potencial imenso. Talvez, pela primeira vez, você esteja diante da sua própria essência, ainda crua, ainda sem forma, mas real. Talvez esse seja o começo da sua estrela dançante. E se você sente que está nesse momento, escreva nos comentários. Estou começando do zero, ou o vazio me prepara. Quero saber quem está nesse ponto da jornada, porque reconhecer o vazio é um ato de coragem que poucos têm. E talvez, só talvez, esse seja o seu renascimento. Vamos seguir juntos.
E é exatamente nesse terreno fértil do vazio que uma pergunta começa a emergir. Silenciosa, mas insistente. Uma pergunta que não se cala, mesmo quando tudo parece incerto. Por que continuar? É nessa hora que o conceito de vontade de potência, que Nietzsche tanto explorou, começa a fazer sentido de forma visceral. A vontade de potência não é sobre dominar os outros. Não é sobre sucesso vazio ou metas impostas pelo mundo exterior. É sobre descobrir o seu impulso vital. Aquilo que te move mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Aquilo que vem de dentro, não de fora. E é aqui que você começa a encontrar o seu porquê. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. E se você já esteve no fundo do poço, se já sentiu que não havia mais forças para levantar, mas ainda assim algo em você decidiu continuar, então talvez você já tenha tocado nesse porquê sem perceber. Talvez ele esteja escondido sob camadas de dor, condicionamentos e ruídos mentais, mas ele está aí. E agora, nesse ponto da jornada, o convite é para que você olhe com mais coragem para dentro. Não para encontrar respostas prontas, mas para sentir com honestidade brutal o que realmente importa para você. O que te faz levantar. O que você não suportaria deixar inacabado. O que você continuaria fazendo, mesmo se ninguém mais estivesse olhando. Muitas vezes, esse porquê nasce da própria dor. É como se o sofrimento escavasse espaços profundos dentro de nós. Espaços que só podem ser preenchidos por um sentido real. E quando você encontra esse propósito, não importa o quão escuro o caminho esteja. Existe um farol dentro de você, algo que te guia, algo que te sustenta. Nietzsche chamaria isso de força criadora. A força que transforma a tragédia em arte, fracasso em sabedoria, abandono em presença. A força que não busca a perfeição, mas sim a autenticidade. E esse porquê não precisa ser algo grandioso ou épico. Às vezes ele é silencioso, ele é persistente, ele é só seu. Mas atenção, encontrar esse porquê exige que você abandone as comparações. Exige que você pare de olhar para os padrões de sucesso do outro e comece a construir o seu próprio. É sobre se reconectar com sua essência, com aquilo que te faz sentir vivo de verdade. Porque no final das contas, a saúde mental não é ausência de sofrimento, é presença de sentido. E o sentido só nasce quando você para de fugir e começa a escutar. Então, agora que chegamos nesse ponto, me conta, o que te faz continuar? Se isso tocou você de alguma forma, comenta aí. Eu encontrei meu porquê. Ou se você ainda está buscando, escreve, estou buscando meu porquê. Vamos usar os comentários como um espaço seguro de troca, porque às vezes, só de escrever, você começa a enxergar melhor aquilo que sempre esteve dentro. E é nesse exato ponto da jornada, quando o seu porquê começa a ganhar forma, mesmo que ainda tímido ou nebuloso, que algo essencial se apresenta. A possibilidade real de você criar seus próprios valores. Sim, criar. Não apenas resgatar ou lembrar, mas verdadeiramente construir, tijolo por tijolo, a partir do seu olhar único sobre a vida. Porque se até aqui você já enfrentou a dor, encarou o vazio, desafiou os valores alheios e começou a descobrir o que te move, então agora é hora de dar um passo ainda mais corajoso. Parar de seguir os valores prontos que te deram e começar a definir o que realmente importa para você. Esse é o momento em que a autonomia emocional começa a tomar corpo. Não como rebeldia cega, mas como um ato consciente de autorresponsabilidade. Criar seus próprios valores é um movimento profundo de autorresgate. É quando você deixa de ser espectador da sua história e se torna protagonista. E não é sobre romantizar a dor ou ignorar as dificuldades. É sobre usar cada ferida como fundação de algo mais verdadeiro.
É quando você diz para si mesmo: chega. A partir de agora sou eu quem escolho no que acredito. E isso muda tudo. Muda o modo como você se relaciona, como você cuida da sua saúde mental, como você lida com expectativas externas, com cobranças invisíveis, com a constante comparação. Muda porque você começa a operar a partir de dentro e não de fora. E sabe o que é mais bonito? É que seus valores podem ser simples, mas profundos. Talvez você escolha valorizar a presença ao invés da produtividade, a escuta profunda ao invés da performance, a gentileza ao invés da pressa, ou talvez seja a autenticidade, a conexão verdadeira, a liberdade de ser quem você é, mesmo quando isso incomoda. Não existe um certo ou errado aqui. Existe o que faz sentido para você. Existe o que sustenta sua integridade emocional. Existe o que te aproxima da sua verdade e te afasta da culpa de não se encaixar em moldes que nunca foram seus. E claro, ao criar seus próprios valores, você inevitavelmente vai desagradar, vai desapontar expectativas, vai ser chamado de difícil, de intenso, de complicado. Mas tudo bem, porque agradar a todos é o caminho mais curto para o autoabandono. E você já entendeu que não vale a pena. Você já entendeu que ser aceito às custas da própria verdade é um preço alto demais. Por isso, quando você sentir medo, e ele virá, lembra, a coragem não é a ausência de medo, é a escolha de seguir mesmo com ele. Criar seus valores exige essa coragem. A coragem de perder alguns aplausos para ganhar sua própria paz. A coragem de não se encaixar para finalmente se encontrar. E nesse processo, você não precisa ter tudo claro. Basta ter a disposição de ser honesto consigo mesmo. Basta estar disposto a dizer: isso sou eu, mesmo que ainda em construção. Agora me fala, você já começou a construir os seus próprios valores? Ou ainda sente que está vivendo com base nas expectativas dos outros? Comenta aqui embaixo: estou criando meus valores? Se você está nesse processo. Ou então, escreve: ainda me sinto preso nos valores dos outros, se quiser desabafar um pouco. Esse espaço é para isso. Curte se essa parte da jornada tocou você de alguma forma. E continua comigo, porque no próximo passo vamos juntos explorar algo ainda mais potente. Se você realmente escolheu viver a partir dos seus próprios valores e não mais reproduzir os que te foram impostos, então agora vem uma pergunta que, se for respondida com honestidade, pode mudar absolutamente tudo. Você viveria essa vida de novo? Porque é aqui que entra o conceito do eterno retorno, uma provocação profunda de Nietzsche que nos chama para uma reflexão incômoda, mas transformadora. Imagine por um instante que tudo o que você está vivendo agora, cada escolha, cada pensamento, cada silêncio, cada desvio, cada coragem e até mesmo cada erro, tivesse que se repetir por toda a eternidade num looping infinito. Isso te assusta ou te fortalece? Viver como se fosse repetir a própria vida para sempre exige uma sinceridade brutal com você mesmo. Não dá para continuar terceirizando suas decisões, nem adiando seus sonhos com desculpas de conveniência. Não dá para fingir que está tudo bem quando lá dentro você sabe que está traindo sua própria essência só para manter as aparências. A ideia do eterno retorno não é uma metáfora bonitinha para pendurar na parede. É um convite radical à consciência. É sobre encarar de frente o modo como você tem vivido e decidir, aqui e agora, se está disposto a mudar o que for necessário para que sua vida se torne uma que mereça ser vivida de novo. E não precisa ser perfeita, não precisa ser instagramável, precisa ser sua. Precisa ter verdade, coerência, presença. Quando você para de correr atrás de validação externa e começa a se perguntar com coragem: eu realmente escolheria viver isso de novo? Você deixa de ser marionete das circunstâncias e vira autor da sua história. É um exercício de autorresponsabilidade brutal e libertador.
É como olhar para o seu dia de hoje e pensar: se eu tivesse que reviver exatamente isso pela eternidade, seria suportável? Ou seria um inferno particular disfarçado de rotina aceitável? E talvez aí, nesse desconforto, esteja o maior poder. Porque se a resposta for não, se você não suportaria repetir sua vida, então ótimo. Você acabou de ganhar a chance de recomeçar. Não precisa esperar o momento certo, o ano novo, o mês que vem. A vida está acontecendo agora, e o eterno retorno é esse lembrete cruel e ao mesmo tempo poético de que tudo importa. As pequenas escolhas, os silêncios que você aceita, os nãos que você não diz, os sonhos que você arquiva esperando aprovação. Tudo isso está construindo o roteiro da sua eternidade. Por isso, se você pudesse repetir essa vida que tem levado, você toparia? Ou tem algo aí dentro gritando por mudança? Me conta aqui nos comentários com uma palavra só: repetiria ou mudaria? E se essa pergunta mexeu com você de algum jeito, se ela te empurrou um pouco mais para perto de quem você quer ser, se inscreve aqui agora para continuar essa jornada comigo. Porque no próximo passo, a gente vai precisar dessa mesma coragem para ir ainda mais fundo. Se você chegou até aqui, se mergulhou de verdade na ideia do eterno retorno e começou a se questionar se está vivendo uma vida que teria coragem de repetir eternamente, então é hora de fazer a pergunta que talvez você tenha evitado até agora. Como está o seu corpo? Como está a sua mente? Porque não dá para falar de liberdade, de propósito, de valores escolhidos com consciência, se o alicerce que sustenta tudo isso, o seu corpo, a sua saúde mental e emocional, está negligenciado. Nietzsche, que tanto falava da força, do espírito e da vontade de potência, entendia que o corpo é parte fundamental dessa equação. Ele dizia: há mais sabedoria em teu corpo do que em tua mais profunda filosofia. E a gente finge que não ouviu. O corpo é o templo da tua existência concreta. É onde moram os teus impulsos criativos, a tua energia vital, a tua presença no mundo real. E a mente? A mente é o palco onde se desenrolam as batalhas mais silenciosas, aquelas que ninguém vê, mas que definem se você vai continuar se movendo ou vai parar no meio do caminho. Corpo, mente e saúde formam esse tripé sagrado que sustenta qualquer transformação verdadeira. Você pode ter as ideias mais incríveis, os valores mais autênticos, o propósito mais elevado, mas se não estiver cuidando do básico, se não estiver dormindo direito, se alimentando de forma minimamente digna, respirando fundo de vez em quando, silenciando os excessos, descansando, movimentando o corpo, buscando apoio quando precisa, você não vai conseguir sustentar essa jornada por muito tempo. E não precisa ser perfeito. Você não precisa virar um monge, nem seguir uma rotina milagrosa de 5 da manhã, mas precisa começar de algum lugar. E esse começo pode ser tão simples quanto dar uma volta no quarteirão, prestando atenção na sua respiração. Pode ser fechar os olhos por 2 minutos no meio da tarde, só para ouvir o silêncio. Pode ser comer uma refeição sem celular, na mão, só sentindo o gosto do que você está colocando para dentro. Pode ser colocar limites saudáveis em relações que te drenam. Pequenos rituais de autocuidado que aos poucos vão construindo uma base sólida para que você não apenas aguente a jornada, mas consiga vivê-la com presença e potência. E sim, saúde mental é parte disso. Você não precisa esperar chegar ao colapso para começar a se cuidar. Não precisa carregar tudo sozinho, nem fingir que está bem só para manter a pose. Buscar ajuda, falar sobre o que sente, criar um espaço seguro para sua vulnerabilidade, também é um ato de força. Nietzsche não queria que você virasse um super-homem insensível, mas que encontrasse dentro de si uma força real, enraizada, encarnada. Uma força que nasce quando corpo e mente estão minimamente alinhados.
E para isso, às vezes, a pergunta mais revolucionária que você pode fazer no seu dia é: o que eu estou precisando agora? Se esse papo te tocou de algum jeito, comenta aqui embaixo com a palavra base, se você sente que precisa fortalecer esse tripé na sua vida. Ou comenta ritual, se você já tem alguma prática que te mantém de pé, mesmo nos dias mais difíceis. Quero muito saber. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento, porque o que vem a seguir vai exigir ainda mais presença e mais verdade. A essa altura, se você está me acompanhando, já entendeu que a jornada de se encontrar é íntima, profunda e muitas vezes silenciosa. Mas ao mesmo tempo, é impossível ignorar que somos seres de troca. Nietzsche mesmo, apesar de sua postura muitas vezes solitária, escrevia com uma intensidade que só se explica quando se percebe que seus pensamentos eram um diálogo constante com o mundo, com os livros, com os outros, mesmo quando esses outros estavam ausentes. E é aqui que a gente entra no paradoxo mais rico dessa jornada: a solidão criativa e a comunidade autêntica. Duas forças que parecem opostas, mas que na verdade se nutrem uma da outra. A solidão escolhida, aquela que você aceita conscientemente, e não aquela imposta pelo abandono ou pela dor, é fértil. É onde você se escuta de verdade, onde suas ideias nascem sem o ruído da opinião alheia. É no silêncio de estar, só que muitas vezes você encontra respostas que nenhuma conversa conseguiria te dar. É ali que mora a criação, a reconexão, a digestão do que se vive. Nietzsche valorizava profundamente esse espaço de isolamento produtivo, o tempo para ouvir os próprios pensamentos sem o filtro do coletivo, sem a necessidade de aprovação, sem o medo do julgamento. E essa solidão pode ser um gesto de amor próprio, uma forma de dizer: eu me basto e é daqui que vou me expressar. Mas ninguém sustenta essa caminhada apenas com o silêncio. A autenticidade que nasce na solidão precisa, em algum momento, ser partilhada. Precisa ecoar, precisa tocar o outro. E é aqui que entra o valor inestimável de uma comunidade que acolhe, que escuta, que provoca, que caminha junto. Não é qualquer grupo. É uma comunidade de propósito, de consciência, de presença. Gente que está se questionando como você, que busca se reconstruir sem perder a própria essência, que erra, acerta, cai e levanta com dignidade. E o mais bonito, que te escuta sem tentar te consertar, porque entende que você não precisa ser consertado, apenas apoiado na sua autenticidade. Esse canal, esse espaço que estamos construindo juntos, pode ser isso. Um refúgio para quem está em silêncio lá fora, mas quer se expressar aqui dentro. Um abrigo para quem está cansado de conversas superficiais e precisa de trocas reais. Um lugar onde a filosofia encontra a saúde mental, onde Nietzsche encontra a tua rotina, onde o pensamento profundo se conecta com a vida comum. Isso só acontece se você se permitir estar aqui de verdade. Não como espectador passivo, mas como presença ativa, trazendo tua voz, tua experiência, tua solidão, teu olhar único. Por isso, se você sente que essa comunidade faz sentido para você, comenta aqui embaixo com a palavra presente. E se você tem vivido momentos de solidão criativa, aquela que te conecta com sua verdade, comenta silêncio fértil. E se quiser, compartilha um pouco da sua experiência, do que esse espaço tem te provocado. A tua fala pode ser o espelho que outro está precisando agora. Vamos juntos, porque o próximo passo exige ainda mais coragem e mais presença. E agora, chegamos naquele ponto em que tudo começa a fazer sentido, ou pelo menos começa a fazer mais sentido do que antes. Porque quando você finalmente se encontra, mesmo que seja só um vislumbre, mesmo que seja no meio do caos, existe uma quebra. Uma ruptura silenciosa com a velha forma de existir. Você percebe que não precisa mais repetir padrões antigos,
que não é mais refém das expectativas dos outros, que não está mais tentando caber em moldes que nunca foram feitos para você. Nesse instante, e só nesse instante, a vida começa. E não começa como um espetáculo barulhento. Começa como um sussurro, um sopro, uma clareza interna que diz: agora eu sei quem sou, ou pelo menos quem eu não sou mais. Nietzsche falava do renascimento como uma exigência filosófica. A vida para ele não era algo dado, era algo construído. E só constrói quem tem coragem de se desconstruir. Se encontrar nesse sentido não é um destino, é um começo. É o chão firme depois de um terremoto. É aquele olhar no espelho que pela primeira vez não desvia. Você sente isso? Consegue perceber que cada dor que você passou até aqui te preparou para esse momento? Cada noite em claro, cada crise existencial, cada silêncio desconfortável. Tudo isso era o seu inconsciente tentando te empurrar para um lugar mais verdadeiro, mais alinhado com quem você é de verdade. Só que aqui vem uma revelação que ninguém te conta. Se encontrar é apenas o primeiro passo, porque depois que você se vê com clareza, não dá mais para fingir. Não dá para voltar ao personagem. Não dá para se encaixar num sistema que opera na superficialidade, na distração, na anestesia. Você começa a sentir uma urgência interna, uma vontade de viver com mais presença, com mais intensidade, com mais verdade. E essa vontade te move, te leva a buscar conexões mais profundas, hábitos mais conscientes, uma rotina que nutre a alma, não só o ego. Você percebe que não está mais interessado em agradar, está interessado em ser inteiro, ser autêntico, ser livre. E é aqui que muita gente se assusta e recua, porque a liberdade assusta, porque a verdade pesa, mas você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa estar pronto para tudo. Você só precisa estar disposto a continuar, a dar o próximo passo. E eu quero te acompanhar nesse próximo passo. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nessa jornada, atravessar o abismo entre a teoria e a prática e falar sobre o que significa, na real, viver com alma, viver com propósito, viver com coragem de ser quem você é, mesmo que isso incomode, mesmo que isso provoque. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo, eu comecei. Se você sente que está nesse exato momento entre o fim de uma versão antiga e o começo de algo novo, escreve nos comentários renascimento. Ou, se preferir, compartilha uma palavra que representa o que você está sentindo agora. Eu leio tudo, cada comentário importa, porque aqui, nesse espaço que é tão nosso, a sua voz tem lugar. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você está precisando ouvir.